Fala pessoal, Irã Macedo do canal Aquariologia, e estou aqui para falar hoje novamente de um papo que a gente já conversou anteriormente, que é um papo bem polêmico aí, gera algumas dúvidas e eu queria conversar de novo sobre isso com vocês, que é a questão da TPA. Eu devo fazer ou não devo fazer TPA? Com que frequência eu devo fazer TPA? É uma dúvida aí que o pessoal costuma ter, mas o pessoal mais novo, né, costuma ter mais ainda, porque não tem uma certa experiência, não tem controle, um controle bem definido em cima do seu aquário, e fica essa dúvida, né? Ah, eu vi fulano falar, eu vi você falar, Irã, então tudo que você fala eu preciso fazer, eu devo fazer? No aquarismo não tem isso. O aquarismo ele é muito volátil, ele é muito dinâmico. Então você precisa, antes de tomar uma decisão, você precisa conhecer o seu ambiente, conhecer o seu aquário, né? O que serve para um, não obrigatoriamente serve para outro, tá? Pode ser que sim, que sirva, pode ser que os aquários sejam parecidos, que tenham necessidades parecidas, mas nenhum aquário é igual ao outro, tá? Se você tiver dois aquários na sua casa, com o mesmo tipo de peixe, a mesma quantidade de peixe, dando a mesma ração, fazendo, né, usando a mesma água, você vai ver que os aquários, mesmo assim, vão ser diferentes. Um vai parecer uma coisa que o outro não tem, o outro vai precisar de uma atenção especial que o primeiro não tem, e assim por diante, porque os ambientes são diferentes, tá? Então vou começar falando o seguinte. Uma coisa que eu ouvia muito aí um certo youtuber falar, né, que é um aquarista youtuber, né, não vou ficar citando nomes aqui, mas ele falava uma coisa muito importante no aquarismo, que ele meio que largou ele mudou de opinião, mudou de ideia dentro do seu entendimento, né, das suas convicções, ele mudou de ideia, isso é normal, né, você mudar de ideia, você fica mais experiente, aprende cada dia mais, e em algum momento você dá um estalo e você acha que tudo que você sabia e tudo que você inclusive formava, ensinava, estava errado. É muito normal a gente mudar de ideia, isso faz parte do processo de evolução. Mas essa pessoa dizia o seguinte: o aquário, né, o que a gente faz dentro do aquário? A gente tenta imitar ao máximo o meio ambiente, o meio normal, o meio natural de onde o peixe vem. Então, se o teu peixe vem de um rio, e se esse rio tem muita planta, tem muito tronco, tem um chão mais barroso, mais barrento, tem pedras, tem, sei lá, a água é ácida, então o que você tem que fazer para esse teu peixe, né, nesse ambiente, por exemplo, um peixe amazônico, né, que tem essa característica, né, você vai tentar trazer o mais próximo possível o seu aquário desse local, para que o seu peixe sinta-se à vontade, sinta-se em casa, e para que o meio ambiente, não somente o meio ambiente, mas as características da água, pH, temperatura, profundidade, inclusive, sejam adequadas para esse peixe, né? Porque se você tiver diferenças de pH, principalmente, temperatura, e você não tem uma toca para o peixe se esconder, porque é natural dele se esconder, por exemplo, essas coisas parecidas do seu meio ambiente, se você não trouxer para o seu aquário, ele não vai ficar confortável, o peixe não fica confortável, ele vai precisar se readaptar, porque aquele ambiente que você trouxe para dentro do aquário, esse ambiente que é o aquário, não tem as características necessárias que aquele peixe está acostumado. Então o que a gente faz basicamente no aquário é imitar o meio ambiente. Aí eu te pergunto sobre a questão da TPA. TPA é troca parcial de água. É uma água nova que entra no seu aquário. Uma água nova em certa quantidade, uma quantidade mínima, né? Eu sempre digo que TPA começa de 10% para cima. 10, 15, 20%, 50%. Isso é uma TPA. Fora isso, não é troca parcial, é reposição de água. Aí evaporou a água ali, dessa evaporação foi 2% de evaporação, 5% de evaporação. Isso não é TPA. Você está repondo a água. Até porque evaporação evapora a água. Mas todo e qualquer elemento que esteja na água, né, digo, minerais, sais minerais, elementos traços,
uma situação parasitária, a própria amônia, nitrito e nitrato, eles não evaporam junto. Né? Então, se não evapora junto com a água, não é troca parcial. Troca parcial, você tira tudo que está na água, junto com ela, dissolvido ou não, e você joga fora. Aí é uma troca, trocando a água. Evaporou, você botou água nova, não é troca, porque você bota água nova, sim, só que os componentes que estão na água não evaporaram junto com ela. Tá? Então eu te pergunto, quando você quando você vai no rio, quando você vai até o rio buscar um peixe, você não entende que o rio tem uma troca natural de água? Né? A água vem da nascente, vem descendo do rio e constantemente está em troca. A água não está parada. Tá? Então, automaticamente, essa troca é constante. É a cada segundo. Tá? Logicamente, a gente tem um equilíbrio enorme na natureza. A água que já vem da nascente, ela sai da nascente possivelmente diferente, e quando ela vem descendo o rio, pegando sujeira, folha, decomposições e blá blá, ela vai mudando a característica um pouquinho, tá? Pode ser que mude bastante, pode ser mude pouco. Isso depende muito do rio em si, da descida do rio, do tipo, das coisas que tem no rio, de como que esse rio é composto. É só de pedra, é muito barro, né? Então, assim, depende de uma série de coisas. Mas você tem que entender o que? Existe uma troca constante, né? Aí tu fala, Irama, pô, rio é meio forçado, né? Porque rio é a queda d'água descendo ali o tempo todo. Tá, vamos falar de uma lagoa, não de lago. Vamos falar uma lagoa, uma coisa maior, uma coisa feita naturalmente. Lago geralmente é feito pelo homem, uma coisa pequena, você faz um lago em casa e tal. Estou falando de uma lagoa grande. Aquela lagoa geralmente tem o quê? Lagoas costumam ter reposição natural de água. Uma troca. Por que uma troca? Porque parte dessa lagoa, quando chove, ou dependendo de onde for essa lagoa, a lagoa pode ter uma entrada de água pequena, tá? Um córrego, não é um rio, é um córrego, uma água pequena entrando. Ela vai recebendo essa água, ela transborda, não tem mais como encaixar naquela bacia natural, e ela começa a jogar para fora. Ela vai jogando para fora o excesso, porque está entrando água nova. Entra água nova, sai água velha. É assim que funciona, a natureza é dessa forma. Você entende que numa lagoa natural, que tem essa propriedade de entrada de um fio de água e saída de um fio de água, está havendo uma TPA constantemente? Você consegue perceber isso? Ah, mas nem toda lagoa tem isso. Ok, mas você entende que quando chove, e chove muito, a água da chuva, logicamente é ácida porque ela carrega sujeira, poluição, papapá, ela cai ácida, né? A água da chuva naturalmente é ácida. Algumas muito ácidas, a ponto de corroer até a pintura de carro, etc., onde a poluição é muito forte, Cubatão, essas cidades mais pesadas. Mas assim, você está no interior, não tem muito carro e tal, ela vai descer ácida, tá? Porque ela carrega sujeira, né? Então o que acontece? A água da chuva, mesmo sendo ácida, ou seja, ela às vezes não é apropriada nem para consumo humano, tá? Ela é indicada para lavoura, plantio, mas você entende que ela bate na lagoa, dependendo da quantidade, ela transborda e joga a água para fora. Então, cara, a natureza já faz uma troca parcial para você. Você pode não perceber, mas existe uma troca parcial. Seja no rio, seja na lagoa. Onde você pesca o seu peixe? De onde vem seu peixe? Ah, no mar. Tá, a água do rio vem da montanha, a água do rio constantemente e deságua no mar. Automaticamente o mar, ele não vai, né, não vaza. O mar é onde a água está, então ela evapora e volta, é um ciclo. A chuva, evaporação, chuva, rio, mar. Tá? Então assim, existe uma troca, a natureza é perfeita. Ela faz a troca parcial. O que a gente tenta trazer para o aquário? A imitação do meio ambiente. Então a troca parcial, ela tem sua importância. Dependendo do seu aquário, mais importante ou menos importante. Tá? Eu vou tentar falar isso aqui, levamos 9 minutos para essa introdução. Então vamos lá. Para que serve a troca parcial? Por que ela é tão importante? A troca parcial, ela é uma ferramenta, que você precisa ter para o seu aquário em caso
do seu aquário não está equilibrado. Então, se você pegar meus vídeos aí anteriores, de 3 anos atrás, eu já estou com esse aquário aqui, acho que tem uns 2 anos, tive alguns aquários atrás, eu ganhei meu primeiro aquário, já falei sobre isso, eu tinha 5 anos de idade, eu tenho 44, são 39 anos de aquarismo. Não é por isso que eu tenho 39 anos de aquarismo, 38, 39 anos de aquarismo, que eu sou o cara fodão. Eu não sou. Eu estou aprendendo constantemente. Eu aprendo com o meu aquário. Então, muitas das vezes as pessoas perguntam, meu aquário é assim assado, o que você acha? Cara, se eu conhecer teu aquário e ter uma noção, eu consigo te ajudar. Se não, eu não consigo. Porque cada aquário, como eu disse, é um aquário. Agora, falar que eu tenho 39 anos, 38 anos de aquarismo, 30 anos, eu tenho 25 anos de aquarismo, não quer dizer nada. Quer dizer que você tem uma boa experiência, mas você não é dono, nunca você vai ser dono da verdade. Então, você tem que, quando você vai dar um conselho, isso eu falo para os aquaristas aí, inclusive uma pessoa especial, você tem que pensar o seguinte, você está formando opinião. Você está passando informação e formando opinião. Quando você forma opinião, tem que pensar em N modelos de aquário. Aquilo que funciona para você, mas não funciona para os outros aquaristas, nem para todo mundo. Então, cuidado quando você for falar, dá a informação completa. Tá? Não fala que é assim que tem que ser. Não é assim. O mundo não é perfeito, o mundo não é 0 ou 1, não é binário. Não é, tem que ser dessa forma. Então vamos lá. Quando você vai fazer a TPA, você faz basicamente para tirar amônia, nitrito e nitrato. Muito embora amônia e nitrito, a função de tirar esses componentes do seu aquário é do filtro, é da bactéria, da colônia de bactérias, da biologia. Então, quando você tem o seu filtro certinho, equilibrado, ciclado, o aquário está ciclado, o seu filtro está maturado, está maduro, você não precisa se preocupar com amônia nem nitrito, porque o filtro da própria colônia de bactéria vai consumir isso, beleza? De boa. Mas, em momentos de picos, e por que dá pico? Porque você não limpa o seu filtro. Porque o seu perlão é preto, é marrom, preto, cheio de cocô e resto de comida, nojento. É um perlão nojento, tu olha dá nojo, porque é preto. E aí, cara, a carga orgânica ali é enorme. Você tem coisas, aquilo é uma fossa, aquilo ali é uma caixa de esterco, né? Então, cara, não tem como um aquário ser saudável você tendo uma fossa dentro dele. Limpe seu filtro. Por isso que você tem picos de amônia e nitrito, tá? Então você precisa limpar constantemente. Eu vou chegar nesse assunto, mas quando você tem um desequilíbrio, que tua amônia dá um pico, automaticamente se a tua amônia subiu, ela vai descer e vai dar um pico no nitrito, porque é uma gangorra. Primeiro vem um, quando esse um desce, sobe o segundo, tá? Porque o nitrito é o subproduto da amônia. Onde tem nitrito, tem amônia. Onde tem nitrato, tem nitrito. E, consequentemente, tem amônia. Tá? É uma gangorra, é uma escalada. Sai o primeiro, sai o segundo, sai o terceiro. Tá? Então, quando você tem esse desequilíbrio, tu tem que fazer TPA, cara. Eu tive recentemente, né? Você vai pegar 2 vídeos, 3 vídeos atrás, o primeiro vídeo atrás, o segundo e o terceiro é uma sequência. Você vai ver que eu fiquei 3 dias, 2 dias e meio sem luz, sem energia elétrica, sem luz elétrica na minha casa. Porque houve uma sequência de acontecimentos naturais aqui na minha cidade. Caiu poste, caiu fio, caiu casa pra cacete, gente morreu. Quer dizer, infelizmente, a gente teve um desastre na minha cidade, que é Petrópolis, e automaticamente, cara, eu não sofri nada, mas automaticamente os postes caíram e tal, eu fiquei sem luz durante 3 dias quase. E eu tive problema de pico de amônia e nitrito, e consequentemente nitrato. Por quê? Porque, cara, basicamente o filtro não funcionou durante 3 dias, tá? Então, nesses casos, cara, TPA, não tem jeito. Vai fazer 30%, 50%, você vai ter que decidir. Isso é uma conta sua. Tá muito crítico, 50%. Porra, tua 50% não ficou boa, dia seguinte, mais 50%. É um problema? É, porque tu vai ter que tratar essa água. Se tua água não é boa, se tua água não é boa para consumo humano, você vai ter um grande problema para isso. Porque se você pode pegar a água da torneira, da bica, como o pessoal fala aí, né? A água de bica é a água que sai do cano, da água de torneira, né? E você bebe essa água sem problema nenhum, ela vai fazer bem a você e seu peixe, porque é uma água mineral, é uma água que vem da mina,
é uma água natural, limpa, então não tem problema. É o caso da minha casa. Isso serve para mim, porque na minha casa a água já vem própria para consumo. Não vem com cloro, não vem com nada. E a gente testa sempre e ela está sempre boa para consumo. Não tem coliformes fecais, não tem nada, nenhum tipo de vírus parasita, nem nada. Bactéria, não tem nada ali dentro. Então você consegue consumir essa água, automaticamente você pode botar no seu aquário direto. Agora, se a tua água é uma água porcaria, a água que você bota no teu aquário é uma água ruim, ela vem com cloro pesado, ela vem turva, ela vem uma água chechelenta para consumo, você não pode consumir que vai te fazer mal, tu vai botar no aquário e vai matar teu peixe, porra. Tu tem que tratar a água antes, tá? Então, cara, amônia e nitrito tem que baixar o necessário, porque a amônia mata muito rápido, o nitrito um pouco mais lento, mas mata também, então é muito crítico. Você tem que fazer uma troca parcial até segurar a onda, até o negócio se equilibrar. Aí tem o nitrato. O nitrato ele é mais lento, né? Ele é acumulativo. Então o nitrato, você tem nitrato na água, o peixe tem ele aguenta, né? Ele suporta uma quantidade de nitrato N, e esse nitrato vai acumulando. Numa escada ele começa baixinho, daqui a pouco ele vai subindo. Tem uma hora que o teu peixe não aguenta mais. Ele vai começar a sentir problemas físicos de saúde e pode aí abrir portas aí para doenças e ele morrer, inclusive por causa do nitrato alto. O nitrato é bom para quem? Para planta. O seu peixe não é planta. Se o seu peixe não é planta e o nitrato está fazendo mal para ele, tem que tirar o nitrato da água. Então, cara, o principal motivo hoje que eu faço TPA, Irã, faço TPA, é por causa do nitrato. Eu tenho plantas aqui, se vocês podem ver, ó, tem umas plantinhas aqui em cima, mas não é suficiente, tá? Eu botei planta, a planta começa a quebrar, fica ruim, né? Sai uns pedacinhos pequenos para deixar ela presa, não é bacana. Eu não gosto de aquário muito plantado, porque king e planta não dá certo. Essa planta em si eles não comem, né? Que é o rabo de raposa ou pinheirinho, mas eu não gosto muito de planta, de aquário plantado. Botei ali para quê? Para me ajudar a tirar o nitrato, tá? Eu vou mostrar para vocês também, no meu aquário eu tenho algas na parede lateral lá do canto, né? Que essa parede aqui lateral aqui, ó, aqui do canto, que está virado para a parede. Ninguém fica olhando para esse vidro aqui, essa parede de vidro. Então, se ninguém fica olhando para ela, não tem por que ficar limpando. E lá no fundo, onde eu tenho a parede preta, né? Que tem ali o plástico tampando, preto, para ficar esse fundo preto, também está cheio de alga. A alga, ela é um bioindicador, né? É um sinal do aquário dizendo o seguinte: olha, tem alga aqui dentro. Se tem alga aqui dentro, possivelmente tem nitrato, porque o nitrato é alimento da alga, né? Dentro do aquário é o que alimenta a alga, é o nitrato. Também luz, logicamente, né? Você tem aí a inserção de luz direto no aquário, isso também alimenta, a planta precisa exatamente de luz e água, ela tem luz e água. A alga, o nitrato é aquela turbinada, né? aquele adubo, né? E eu também tenho fosfato. Por que eu tenho fosfato? Porque eu uso carvão ativado. Carvão ativado libera na água fosfato. E fosfato para alga é também um adubo, é um turbinador, tá? Então você junta isso tudo, você tem alga no aquário. E quando eu tenho alga no aquário, isso me diz que eu posso ter nitrito. Eu não tenho o teste de nitrito, eu estou querendo comprar exatamente para medir isso, porque eu nunca tive, tá? Mas o bioindicador, a alga já me diz que tem nitrato ali. Nitrito não, nitrato. Eu tenho de nitrito, não tenho de nitrato. O de nitrato eu não tenho, então eu quero comprar o teste de nitrato. Então, cara, enquanto eu vejo no meu aquário a alga na parede, a alga não some, ela não fica... Em alguns momentos você vê que ela vai perdendo a cor, né? Ela é uma alga bem verde, né? Aí ela começa a ficar meio marrom, ela vai morrendo, você fala, olha, o nitrato está acabando, porque um dos alimentos dela está morrendo, está acabando, ela morre, tá? Esse é um indicador. Se está muito carregado de alga, é porque tem nitrato. Se tem nitrato, tem que fazer o quê? TPA. Se o teu aquário não é plantado, se você não tem plantas no seu aquário para consumir esse nitrato, o peixe não vai consumir. Isso vai matar teu peixe, tá?
Então, TPA, amônia, nitrito e principalmente no meu caso, nitrato. Não sei o seu, eu tenho que ver aí no seu. E aí eu já falei da qualidade da água. Se você tem uma qualidade boa de água, faça TPA, que seja 10%, que seja 20%, quem vai definir isso é você. Quanto tempo, Irã? Cara, eu comecei a fazer nesse aquário uma vez por semana, porque o aquário não estava equilibrado. A amônia estava um pouco alta, o nitrito estava um pouco alto, automaticamente o nitrato está alto. E aí com o tempo, já estou com esse aquário há 2 anos. Então com o tempo eu comecei a ver que não precisava, porque eu medi a amônia e o nitrito, eu vi que zerou. Só que eu não tinha nitrato porque eu não tinha alga. Então eu podia ficar um mês sem fazer TPA. Posso ficar mais de um mês? Posso, mas eu não gosto. Eu gosto de interagir com o meu aquário, eu gosto de tirar de 10%, trocar essa água. Por quê? Eu preciso imitar o meio ambiente. Eu preciso imitar a natureza. E a natureza repõe a água de tempos em tempos. Então, para não ficar com uma água escassa, uma água já gasta, né, já naturalmente desgastada, porque é um recurso. Esse recurso ele está parado, está estacionado. Um recurso estacionado, ele fica viciado. Né? Você começa a usar o recurso da água, o recurso. Daqui a pouco ela fica pobre. Pobre em quê? Cara, eu não sei, eu não sou químico, não sei. Tá? Mas eu entendo que a água nova, de qualidade, não vai fazer mal ao seu peixe. Então retira um pouquinho. 10% não vai fazer mal. Ah, mas a minha água é uma merda, é uma porcaria. Pô, então não tira, irmão. Eu vou fazer o seguinte, compra garrafões de água mineral. Eu vejo muito aquarista cuidadoso, que tem paixão pelo seu aquário, que os caras fazem reposição de água com água mineral. Aquelas águas de galão de 20 litros. O cara compra 3, 4, 10 galões e troca. Por quê? Porque ele tem preocupação com a aquário dele. Se a água dele é ruim, uma porcaria, ele vai e compra uma água de qualidade para dar para o seu peixe, que é a água, inclusive, que ele consome. Se ele consome, ele tem garantia que não faz mal. Então ele usa para o aquário também. Então se o teu aquário tem esse problema, você tem um problema na sua casa de água ruim, que a tua água é uma porcaria, aí, meu irmão, o problema é seu, tem que dar teu jeito. Tem que dar teu jeito, cara. Você quer ter aquário é baseado em água. Se você não tem água boa, você tem um problema. Você não pode ter aquário. Né? Então você tem que dar um jeito. Qualidade de água. É boa, troca 10%. Pô, troquei 10% no mês, não ficou bom. A água ficou suja, a amônia está alta, o nitrito tá... Pô, começa a fazer um pouquinho menor. Mas a amônia e o nitrito alto não é problema da água, de TPA. Eu já falei, problema de filtro. O teu filtro está subdimensionado. Tem pouca mídia, ele é fraco. Quem tem que dar garantia de amônia e nitrito não é a TPA. A TPA é um recurso de urgência. Tá? Então, amônia e nitrito não é problema. Agora, se você começar a ver alga ou medir o nitrato lá com o teste e está alto, aí sim, se você não tem planta no teu aquário, você precisa fazer TPAs mais recorrentes. E você vai ver, tipo, vou fazer 10% no mês, não ficou bom. Vou fazer 10% a cada 15 dias, não ficou bom. Vou fazer 10% por semana. Ah, ficou bom. Pô, 10% por semana. Então você já chegou na tua medição, porque a medição é tua, do seu aquário, não é minha, do meu aquário. Os aquários são diferentes. Aí eu citei a limpeza do filtro. Se o teu filtro está sujo demais, você tem um problema no seu aquário. Você tem uma bomba relógio dentro do seu aquário. Ela está ali contando a cada segundo, aumentando o problema, porque o filtro vai retendo sujeira. A sujeira sai do seu aquário, você não vê mais visualmente no aquário, no fundo do aquário. Né? Aqui onde está o fundo do aquário você não vê. Mas, cara, está dentro do aquário, porque está dentro do filtro. O filtro faz parte do aquário. A mesma água do filtro é a água que passa dentro do aquário e vice-versa. Então o filtro é a extensão do aquário. Não adianta falar, meu aquário está limpo, mas se o seu filtro está limpo, se o filtro está com aquele perlão preto, marrom, nojento, né, que chega a feder, né, de tão carregado que está, cara, tem que limpar. Tira o perlão, bota o perlão novo. Não faz, porra, se você tem um SAMP, isso é fácil. O SAMP você tira o perlão, botou num balde, pegou um novo, botou em cima, acabou o problema. Qual a dificuldade? Vai gastar 5 segundos fazendo isso. Aí o cara não limpa o filtro, porque não faz TPA, automaticamente não precisa limpar filtro. Eu expliquei isso no outro vídeo aqui. TPA é uma coisa, limpeza de filtro é outra, sifonagem é outra. Tá? Então, assim, cuidado. Limpe o seu filtro, isso é uma bomba relógio. Tá? O filtro, no meu caso, hoje eu estou limpando a cada uma vez ao mês, porque eu tenho 2 filtros canister. Para não ficar abrindo o canister todo dia, igual eu fazia limpeza uma vez por quinzena,
pode correr o risco de você quebrar o canister, estressar ali o componente dele, as abas e tal, rachar uma parte do canister. Então quanto mais você abre e fecha, pior, porque você vai quebrar esse canister em algum momento. Ele é feito de um plástico duro. Automaticamente vai dar estresse no material, vai rachar o material em algum momento. E aí você tem que comprar outro canister. Então quanto menos você mexe no canister, melhor. Como eu fazia limpeza num canister em uma vez por mês e o canister não ficava tão sujo, mas eu fazia, era um só. E não ficava tão sujo, mas ficava sujo o suficiente para merecer uma limpeza. Hoje eu tenho 2. Então quando eu abro o canister, por exemplo, hoje é dia 1º de março, eu sempre faço a limpeza do filtro no último dia do mês, ou no primeiro dia do mês, ou no primeiro final de semana do mês, né? Porque tipo, hoje é domingo, o primeiro final de semana eu vou lá e limpo, né? Do mês. Porque nem sempre bate no início do mês ou no final do mês. Então eu faço assim, cara, no final do mês eu limpo meu filtro. Como eu tenho 2, agora eu passo um mês com esses 2 trabalhando, quando eu abro, eles não estão sujos, porque agora aquela carga que ficava em um só, está distribuindo em 2, né? Está espalhada em 2. Mas a quantidade de carga ainda é a mesma que tinha antes. Só que antes ficava concentrado num só, agora fica em 2, tá? Se essa carga de sujeira, de cocô de peixe, de comida, resto de comida e tal, planta, né, resto de planta, é muita coisa, e isso está afetando diretamente o teu pH, o problema do filtro sujo, ele automaticamente ele bate no seu pH. Né? Quanto mais sujo, quanto mais carga orgânica tem no seu filtro, menor vai ser o pH, a água fica mais ácida. Então se você está vendo, você está brigando no teu aquário que a água está ficando muito ácida, peraí, cara, possivelmente o teu aquário está sujo, incluindo o seu filtro. Limpe o seu aquário, sifone o chão, o fundo, veja se tem comida e cocô agarrado entre pedras, enfeites e dentro do filtro. Se você começa a limpar com maior frequência, a água não tende a ficar tão ácida, tá? Então ela tende a ficar um pouco mais alcalina. Se você repõe ainda os elementos para poder tornar a água mais alcalina, então ela vai ficar alcalina de boa, menos carga orgânica, não puxa o pH para baixo. Então, cara, limpeza de filtro é importante, tá? Porque não evita alterar seu pH, evita ficar guardando uma bomba relógio lá que pode se transformar em algum momento num pico de amônia, consequentemente um pico de nitrito e consequentemente um pico de nitrato. Você vai, em vez de você fazer essa limpeza uma vez por mês, você passa a fazer uma vez a cada 5, 6 meses, e quando tem que fazer, tem que tirar toda a água porque a tua amônia está lá em cima, teu nitrito está lá em cima. Então faça uma vez por mês, para você manter equilibrado. Equilíbrio não quer dizer estar equilibrado, não faço mais nada. O equilíbrio muitas vezes precisa de você. Você tem que ir lá botar a mão para deixar o equilíbrio. O equilíbrio faz parte, você faz parte do equilíbrio. A tua ação de limpeza faz parte do equilíbrio. Né? Quando você fala, beleza, não vou fazer mais nada, você começa a desequilibrar. Tá? Então depende muito do seu aquário. Quanto tempo? Não sei. 1 mês, 2 meses, 1 semana, 1 dia, não sei. Pode ser 3 meses. Pô, eu não faço TPA 3 meses. Eu não limpo meu filtro 3 meses. E o meu aquário está certinho. pH não desceu, amônia não subiu, nitrato não subiu, nitrito não subiu. Porra, bacana, cara. É isso que você tem que ver. Você precisa conversar com o aquário. Você precisa olhar o aquário, os resultados que o aquário te dá, e você tem que agir em cima disso. Se você começou a ver alterações nos parâmetros da água, cara, tá errado. Vai lá e faz uma limpeza de filtro, faz uma TPA pequena, começa a controlar isso melhor. Tá? Mas depende muito mais do teu aquário do que você. Eu vi fulano, o fulano não faz TPA. Ele falou que no aquário dele, ele não faz TPA durante 2, 3 meses. Ele ia fazer em 2 meses, viu que estava bom e não fez. Vai levar mais 1 mês, 3 meses sem fazer TPA. Então eu vou fazer também. Porra, não, calma. Meça os seus parâmetros. Olha tudo. Amônia, nitrito, nitrato. Olha o pH. Olha o seu filtro se está muito sujo. Né? O indicador que tem muita sujeira é o perlão sujo. Olha, o perlão está muito carregado, é um indicador. É um bioindicador. Está dizendo, esse perlão está carregado de sujeira. Troca esse cara, joga fora e bota um novo. Tá? Perlão é barato, gente. Então, assim, não faz sentido você ficar fazendo economia porca. Tá? Porque quando vem um problema, e aí eu já falo de novo, ele não tem problema não, pode ficar chateado comigo, pode ficar de bico comigo, ficar de biquinho, dizer para não me siga mais. Meu irmão, a internet é aberta, segue quem quer. Eu critico quem tem que criticar. E se você leva a crítica e não trabalha bem com isso, o problema é seu. Né? Você é adulto, você tem que se virar com isso. A hora que eu te criticar, entenda que, porra, né, eu não sou obrigado a pensar como você pensa.
E a dica é pro youtuber aí que você acha que é o dono do mundo, que é o dono da verdade. Por quê? Cada caso é um caso. Tá? Cada caso é um caso. Se você tem o teu aquário que te atende de uma forma, te dá resultados de uma forma, não quer dizer que isso vai replicar para todo mundo, né? Então a verdade do aquário dessa pessoa é dessa pessoa, que é diferente do meu caso. Cada caso é um caso, tá? Então analise seu aquário. Não vá na opinião fria e cegamente de uma outra pessoa que você nem conhece, que você tem problemas, você pode ter problemas no seu aquário. Por quê? Porque você não mediu os parâmetros, não acompanhou o resultado do seu aquário, não viu o que o seu aquário, não ouviu o que o seu aquário falou com você, né? O aquário disse para você: olha, eu estou com problema de amônia. Por que eu estou com problema de amônia? O filtro está sujo. Você não faz TPA. Por que você não faz TPA? Nitrato está lá no alto. Como que eu sei que nitrato está no alto? Eu não tenho o tester, o testador. Pô, mas tu tem amônia, a alga no seu aquário te dizendo isso. Ou compra um testador, que é caro. O mais caro de todos é o nitrato. Realmente é difícil até de fazer. É um teste chato de fazer, né? Você pinga várias vezes ali e tal. Não é tão rápido como o de amônia e o de nitrito. Ele é caro. Então, se você não tem dinheiro, não quer investir nesse teste, vai lá e olha a alga. Tem alga? Pô, tem nitrato, tá? Vou mostrar para vocês essa questão da alga ali no final. Agora no final nas paredes do meu aquário, para você ver que realmente eu, Irã, preciso fazer TPA. E eu estou fazendo 10% a cada 15 dias. Já fiz 10% por semana. Hoje eu acho que não preciso tanto. Então a cada 15 dias faço 10%. Quando eu vejo que a água não está legal, está meio turvo e tal, eu faço um pouco mais, até no máximo 30%. Mas eu não faço mais de 30% e não faço menos de 10%. Quando eu fiz agora recentemente 50%, que eu tive problema com a energia elétrica na minha casa. Tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Observando aqui, ó. Tá vendo aqui na parede? Olha a parede do aquário aqui, ó. Tem uma alga marrom. E a parede do aquário toda. Esse fundo todo, até lá no final, é cheio de alga. Tá? Aqui em cima, se você olhar aqui em cima, ó, aqui em cima, tu vê que a alga já está clarinha. Ela não está mais marrom escuro. Ela está quase branco. Aquilo ali é a alga que morreu. Ela estava ali consumindo o nitrato acabou para ela e ela começou a morrer, né? Isso é um bioindicador. Mas embaixo a alga ainda está bem escura, né? Tem um pedaço no meio que não tem alga, mas aqui no canto tem, lá no meio tem. Se você for olhar lá atrás no aquário, lá naquela parede, lá no fundo do aquário, você vai ver que tem alga também. Deixa o bicho sair da frente. Lá no finalzinho tem alga também, tá? Deixa eu ver se dá para mostrar daqui, ó. Aqui, ó, a parede suja aqui do canto, né? Esse mais verde, mais escuro aqui é alga. Aqui em cima novamente ficou clarinho, né? Sumiu um pouco da alga, já ficou meio claro, morreu. Aqui embaixo está mais escuro um pouquinho, né? Então, concentração de nitrato possivelmente, eu já expliquei isso, é mais abaixo. Quanto mais abaixo, maior a concentração de gases. Em cima, menor concentração. Em cima está morrendo porque tem menos nitrato. Embaixo ainda tem bastante nitrato, tá? Então no meu caso, eu preciso fazer a troca parcial por causa do nitrato. Se você observar aqui também, ó, nessa coluna de areia, você vai ver que tem uma parte escura, que é uma alga. São algas, né? Então, ela ajuda nessa coluna de areia. Aqui já ficou bem mais escuro. Isso aqui antigamente era bem um marrom bem escuro. Agora está um marronzinho clarinho. Quer dizer que a alga aqui já diminuiu também. Tá? Então isso aqui é bioindicador. E nessa coluna, aqui é bem um pouco mais escuro. Um pouco mais escuro. Tá? Então se você tem esses bioindicadores, você tem nitrato, né? A própria alga nascendo aqui te fala que você tem nitrato. Além disso aqui ser, dependendo do tamanho da coluna de areia, você tem uma zona anaeróbia, né? Para você ter aqui a própria bactéria que faz o consumo do nitrato, né? Que é a bactéria anaeróbia. Tá? Então são bioindicadores. Se você olhar o teu aquário fala com você. Esse vidro aqui, ó, esse vidro aqui tá limpo, eu passo uma esponja, porque aqui eu consigo olhar o peixe, né? Aqui de frente eu também limpo. Por que esse vidro fica limpo? Porque é o display do aquário, é onde eu olho os peixes. Então aqui eu passo uma esponjinha. Lá no fundo, eu não olho do fundo. O fundo para mim é um enfeite.
Se o fundo é um enfeite, eu não preciso ficar limpando, passando esponja. Aquela alga lá, ela se torna um desenho. O fundo é preto, né? O fundo é preto, ele se torna um desenho, tem um mosaico ali, a própria alga faz um desenho. Para mim é natural você olhar um rio, você olhar uma lagoa, e você vai ver aquele lodo, aquela alga ali na pedra. Então aqui também não é diferente. Eu estou imitando, tentando imitar o meio natural. Tá? Aqui também é a mesma coisa. Eu não olho o aquário por esse lado aqui. Eu não consigo olhar o aquário por esse lado, porque tem uma parede aqui. Então por que eu vou limpar essa parede de vidro? Eu deixo com a alga, né? um local para a alga crescer e me ajudar a consumir o nitrato. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês aí eu tenha ajudado de certa forma. O vídeo ficou enorme, 35 minutos. Desculpe pelo tamanho, mas é um assunto bem... Tá aí, tem uma certa dificuldade de lidar com esse assunto, porque tem muito achismo, né? Ah, eu ouvi fulano falar, eu ouvi ciclano falar. Tem que saber o que o seu aquário fala para você. Eu sempre falo isso. Quem vai falar para você o que você precisa fazer no seu aquário é o seu aquário. Ele que vai falar, você precisa fazer TPA, você não precisa fazer TPA, você precisa limpar o filtro, não precisa limpar o filtro. Sifonagem, basicamente estética. Limpa o filtro, o fundo, para tirar cocô. Né? Então o cocô, em vez de ficar ali no fundo ali boiando, você tira essa sujeira do fundo e joga fora. Mas a água da sifonagem você pode devolver para o aquário. Joga essa água de sifonagem para um balde, depois com uma redinha, tira o cocô, a sujeira da água, joga fora, pega a água e volta para o aquário. A água do balde para o aquário. Você não precisa jogar aquela água fora. Eu jogo por quê? Porque quando eu faço geralmente sifonagem, ela faz parte da minha TPA. Então a sifonagem pode fazer parte ou não da TPA, depende do que você vai fazer com a água. Beleza? Então é isso. Fica aí mais esse vídeo enorme e esse assunto polêmico para vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tamo junto aí. Abração.